quem era o Léo antes do poker. Conta pra gente um pouquinho de onde que você nasceu, quantos anos você tem, como que é você, como que é esse teu caminho antes de conhecer o poker ali. Ok. Meu nome inteiro é Léo Toshio Jokura Filho. Então, meu pai chama Léo Toshio Jokura e a minha mãe chama Mari. Eu tenho 28 anos. Eu esqueci porque dia 5 foi meu aniversário, Parabéns, então eu tinha 27. parabéns. Obrigado. Falei, nossa, 28. 28, Tá chegando. Chegando nos 30. Tá chegando. Tô naquela fase de Vou te caramba. falar que o primeiro ano que você tá com 30 é meio traumatizante, depois passa. Depois você Depois eu acostuma. costumo. Dizem Agora- que o auge é nos 30. Aham. 30 e pouco, aí vai indo. É isso, Aí depois é só desce. Você vai acordar um dia, você vai ter 36, você vai falar, caralho, o que aconteceu nos últimos 6? É embaçado, não é Passa legal. rápido mesmo. Muita funça. Muita Passa funça. rápido mesmo. Então eu tô achando que eu... Tá, enfim. O começo da minha carreira antes do poker. Tá, eu nasci e cresci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Capital do Mato Grosso do Sul, a galera sempre erra. A galera fala, Mato Grosso? Eu falei, não, mano, Mato Grosso do Sul. E eu estudei, tipo, eu morei com a minha mãe no começo e com meu pai numa chácara. Quando eu era bem pequeno, a gente morava numa chácara. Massa. Meio isolado, assim, só natureza e tal, bem legal. Cara, eu tô lembrando agora, assim, que, tipo... Acho que eu nunca falei isso, assim, tipo, nunca contei direito isso. Que massa, Faz bom. muito tempo que eu não falo sobre isso, no caso. Que bom que a gente tá dando esse espaço, então. Você relembrar também. Então eu era meio que garoto de fazenda, chácara, assim, né? E eu praticava, quando eu era menor, eu sempre curti esporte, assim, e jogo, assim. Tipo, eu via desenho e eu já, tipo, o primeiro computador que eu ganhei, cara, eu tinha uns 13 anos, assim. E aí eu comecei a jogar Warcraft, no caso, era Dota, que hoje em dia é o Dota 2, que tá gigante. Então, tipo assim, eu sempre fui muito nerd, assim, na parada de jogo, sempre gostei de jogar. E esporte, assim, eu não era muito fã. Só que minha mãe me obrigava a ir no judô, porque meu pai, ele foi 4 vezes campeão brasileiro. Terceiro no Pan-Americano do México, tipo, em 95 ou 92, não sei, não lembro. Que massa, cara. Tipo, eu penso nisso e falei, caramba, é muita coisa. Pô, uma conquista absurda, pô. E o judô é popular até no Brasil. Então, cara, É forte. Não é qualquer um que é campeão brasileiro, assim, né? Meu pai era bom, assim, ele é muito bom, só que daí, tipo, na época, pra seguir como atleta profissional, nunca deu dinheiro. Eu acho que até hoje, até né? hoje, É difícil. qualquer esporte que não seja futebol, né? E aí minha mãe me colocou no judô, assim, desde criança pra eu fazer, e meio que eu gostava no começo, aí começou a ter, tipo, estadual, competição, e daí, tipo, a galera ia lá e eu era bem famoso, assim, tipo, porque meu pai era, tipo... Sim. Eu acho que até hoje ele é o atleta que, tipo, mais ganhou coisa no estado, assim. Porque ele fala até hoje, assim, ele bragueia, ele fala, tipo, não, eu era seleção A, não era reserva, eu era seleção A até 66 quilos. Então ele ficava falando isso e daí eu lembro que, tipo, eu falei, não, beleza, então eu tenho a genética, né? Então eu sou um monstro. Já nasci pronto. Já. Aí, cara, eu lembro até hoje, mano. Nossa, acho que eu nunca falei isso pra ninguém também. Acho que meu tio era meu sensei, meu tio César, irmão do meu pai. Ele é 2 anos mais novo que meu pai, tipo, igualzinho meu pai. Ele dava aula nessa academia, na Mifune, lá em Campo Grande. E eu lembro até hoje o torneio início, que era assim, se você ficasse em primeiro e segundo torneio início, você podia lutar o estadual. Você lutava o estadual pelo Mato Grosso do Sul, né? E... estadual, aí depois brasileiro. Aí, tipo, eu lembro que, tipo assim, a primeira luta que eu já peguei um guri lá, tipo, de um projeto, não sei da onde, e o cara me deu um pau, assim, tipo, ipom, assim mesmo. Tipo, e, cara, tomar um ipom é muito ruim. Eu tava mal nervoso e ele pegou, assim, me pregou no chão. Tipo, ipom, pra quem não flagra muito do judô, é, tipo, quando você cai de costas. Tipo, acaba a luta ali. No momento, acaba a luta. Simplesmente. Hoje em dia mudou as regras. Tipo, agora eu acho que antes tinha Koka, Yuko e Ippon. E o Azar e Ippon. Hoje em dia eu acho que é só Yuko. É só o Azar e Ippon. O azar, eu vi nas Olimpíadas, ainda continua. Ainda continua. Eu entendo mínimo do Mínimo. judô, mas dá pra entender. Aí, tipo... Aí eu lembro que eu falei, caraca, velho, os guris são bons mesmo. Não dá pra... Os guris treinam todo dia. E eu era mal Nutella, assim, né? Tipo, achava que tava pronto já... Achava que era talentoso e tal, e já tinha esse sentimento de... Vou Cara, ganhar. não, nem achava, natural. na real. Era mais eu tava só nervoso, assim. Era porque era muita expectativa e eu tinha um pouco de ego, assim. Eu esperava que eu ia ganhar alguma coisa, mas eu perdi a primeira luta e a segunda luta, fui desclassificado. Eu lembro que eu chorei, assim, e foi minha primeira vez numa competição de torneio, né? De pressão, assim, de ver que
competição, né? Eu acho que é bom ter isso. Acho que Claro, essa passar parada. por isso, com certeza é bom. Na época doeu muito, mas hoje em dia eu vejo que foi da hora, assim. Mas enfim, eu desisti do judô, no caso. Nessa competição, nunca mais competiu. Não, nunca mais competi, mas eu ia, assim. Tipo, eu treinava porque eu achava legal a gurizada, mas aí eu também fui me afastando. Tipo, a minha mãe sempre me cobrou muito nos estudos, assim. Então ela sempre falou pra eu estudar, pra eu me dedicar, que daí, tipo, o único jeito de eu ser alguém na vida era estudando. E o sonho dela era que eu fosse médico. O tempo todo ela falava, meu filhinho, você tem que ser médico, Leozinho. E eu falei, então eu vou ser médico, mas não sei o quê. Tá. Aí, mas tipo, no 9º ano, teve uma outra competição, assim. Eu lembro que, tipo, quando eu tava no 9º ano, tinha uma galera, assim, a minha prima, ela falou que ia estudar pro colégio militar. E daí ela falou assim, não, colégio militar é só matemática e português. E daí, se você... É bom, é da hora, tipo, você vai pagar mais barato na escola, não sei o quê. A minha mãe, ela... Tipo, só pra ter um conteúdo, assim, tipo, eu estudei numa escola muito boa lá de Campo Grande, porque a minha mãe, ela é divorciada do meu pai, mas ela sempre fez de tudo, assim, pra dar estudo pra mim e pro meu irmão. Inclusive, dívida com a agiota, tudo, assim, tipo, Caralho, uma leoa, perrengue. assim. Perrengue, assim. Mas pra dar pra vocês a melhor condição de vida possível, com certeza. Né? Eu acho que é bom um adendo agora que nessa época, assim, tipo, quando eu tinha 10, 11 anos, acho que meu pai ele foi preso pela segunda vez, assim. E aí, tipo, ele tava preso e ele sempre, até hoje, assim, tipo, ele tá com outra família agora e ele é meio perdido, assim, saca? Não, acho que ele não teve uma boa, acho que instrução quando ele era mais novo. E aí acabou que ele nunca teve responsabilidade com nada. Nem como pai, nem como amigo, nem como marido, nem como irmão. Cara, falar disso é meio louco, Não, assim. imagino que deve ser uma coisa fácil de falar publicamente, mas, né, o que você tiver confortável de contar, tal, a gente tá aqui para ouvir e, obviamente, que é história de vida. Tem muita gente que passa histórias de vidas muito diferentes. A gente vê uma pessoa na rua, a gente vai conversar com alguém, a gente não sabe por tudo que aquela pessoa já passou. Então, às vezes, o que construiu o Léo de hoje em dia é ter passado por essas coisas. Às vezes que não é o ideal, que não é o sonho de todo mundo passar, mas quando você olha para trás, você vê e fala, cara... É o que me fez ser uma pessoa boa, é o que me fez fazer menos erros na vida, talvez, se você aprendeu alguma coisa com seu pai e tal. Então, é isso, são as lições que a gente vai aprendendo. Né? Obrigado, irado. E eu falo isso assim porque, tipo, não tem como eu fugir, né? O meu pai, ele tem o mesmo nome que eu. Eu nem sei se ele tivesse nome diferente, seria bom eu fugir e não contar essa parte, que é uma parte muito relevante da minha vida, né? Tipo, que... provavelmente o maior trauma, assim, que me construiu como homem, como... adolescente, adulto, sei lá. E aí, então, tipo assim, meu pai sempre fez tudo, assim, pra dar errado nas coisas, assim. Então, apesar da minha mãe, tipo, ela veio de família... meu avô, o pai da minha mãe, ele tinha dinheiro. Então, aconteceu isso com meu pai. Inclusive, na internet tem toda a história, assim. É um negócio, assim, absurdo. Eu vou resumir. Mas, basicamente, tipo assim, a minha avó... Enfim, a minha avó tinha meu avô, meu avô paterno, que é pai da minha mãe, tinha uma amante, e aí a minha avó meio que contratou meu pai pra matar ela. Tá. Isso ele tinha 20 anos. E foi isso que aconteceu, mas assim, ele... eu tenho pouco contato com ele, ele nunca foi uma boa pessoa, saca? Tipo, ele sempre fez as coisas erradas, sempre tava metido em coisa errada. E essa versão da história que eu conheço é uma versão que eu ouvi os dois lados e o juiz ouviu os dois lados também. As pessoas têm a opinião delas e a minha própria família não sabe direito essa história porque meio que ficou mocado. Então não dá pra saber exatamente o que aconteceu, saca? É só isso que foi exposto, mas quando eu pergunto pra eles, cada um fala uma coisa e aconteceu antes de eu nascer. Então eu tô com 28. Foi um negócio que daí veio de geração, né? Mas só para ter um contexto, por que ele foi preso. Claro. E além disso, foi muito mais coisa. E eu sou a cara dele, assim. É absurdo. Assim, eu tenho a mesma altura, a mesma cara, o mesmo nome. E aí ele... foi muito difícil essa fase, assim, da minha vida. Eu lembro que na chácara foi bem feliz, assim. Eu lembro que foi bem tranquilo, assim. Ele estava presente, mas aí a partir dos 9, 8, ele já tinha vazado, já tinha... respondido pelo crime e estava preso. E aí começou a desandar as coisas, foi esquisito. Aí eu fui morar com a minha avó e
tentei fazer esse concurso, né? Tipo, é que eu tava falando do concurso de judô, daí eu lembrei do meu concurso do colégio militar também, que foi um trauma pra mim. Mas era como se fosse um vestibular para entrar no colégio? Uma coisa assim? Tipo, quem é filho de militar pode estudar no colégio militar. Quem não é filho de militar tem que fazer uma prova pra entrar. Entendi. Certo? E, tipo, eu não sei, na época, eu não sei como que tá hoje, mas na época era, tipo, um colégio é um colégio excelente, assim, saca? Tipo, é um colégio excelente que bate de frente com qualquer colégio. E era isso que tinham me falado. Eu falei, caramba, eu vou poder estudar lá e vai estar mais barato, vai aliviar a barra pra minha mãe, pra minha família, pra minha avó. Porque sempre foi minha avó e meus avós, minhas avós que sempre pagaram o meu estudo. E aí eu não passei também. Eu bolhei a parada. Nossa. Você acredita? Eu bolhei a parada, eu fiquei mó triste. Eu falei, nossa. E nessa época, assim, tipo, quando eu tinha 14 anos... 14, né? Foi quando eu conheci o poker. E eu não sei Bem se eu posso cedo. falar isso. Pois é, bem cedo. Foi bem cedo. Tinha um tio meu que ele jogava e o amigo dele me apresentou e eu achei da hora, assim. Mas só foi só pra dar um timing, Um contextinho, assim. Aí eu continuei. E quando eu tinha 17, eu passei pra engenharia mecânica na Unesp, de Ilha Solteira. Aí eu fui pra engenharia mecânica. Eu vou passar rápido essa parte. Mas eu passei numa bolsa na França, cara, na época. Tipo, uma bolsa de 1 ano, de duplo diploma na França. Que daí, tipo, eu lembro que assim, eu falei, caralho, que da hora. Então, assim, a prova pra passar nessa bolsa era de matemática. Eu falei, caralho, eu sou bom de matemática. Tipo, aquele mó ego, assim, porque eu passei, tipo, no colégio militar, você estudar muita matemática. Então, eu estudei muito. Então, eu sempre achei que eu era muito bom. E você era bom em todas as matérias ou a matemática era especialmente bom? Não, eu só era bom em matemática. O resto eu não era nas coxas mesmo. Mas você era dedicado? Tipo, a matemática ou era uma coisa mais natural tua? Que, tipo, você já se dava bem desde o começo de matemática? Eu era... tipo, eu tinha mais facilidade com matemática e... Tem aquele estereótipo de japonês gostar de matemática, eu acho que isso entra na cabeça também. Talvez até você se convença, né? Um pouquinho que, cara, eu sou bom, então vai mais confiante pra aula. Aí você faz mais exercício, você tal. E daí, cara, eu lembro que eu larguei a faculdade, eu transferi essa faculdade. Eu fui pra França, e na França, tipo, eu já tinha uns problemas meio que, tipo, de bad por causa do meu pai, né? Tipo, ficava meio que em depressão, assim. Na época eu não entendia direito porque que eu ficava meio triste, assim, e não queria admitir pra mim mesmo, assim, que eu tava mal. Parando pra olhar agora... Eu lembro quando eu fui pra França, foi muito legal o começo, mas aí depois eu comecei a ficar com saudade da minha mãe, do meu irmão, e aí desandou, assim, a faculdade. Aí eu parei e nisso eu comecei a ver vídeo de poker. Comecei a ver vídeo de poker, eu lembro Charlie Carroll, cara, nessa época, ele tinha 23 anos, se eu não me lembro, ele cravou um 25K EPT Super High Roller, por tipo 1.200.000 euros, assim. E eu lembro que eu olhei isso, eu tinha 17, eu falei, caralho, mano, esse guri tá pertinho de mim e tal, ele cravou. Eu adicionei ele no Facebook nessa época, mandei mensagem, ele me respondeu. Que massa. Tipo assim, sinistro, assim. E hoje, ele tá até hoje matando, assim, tipo, fazendo as paradas dele, meio que aposentou, assim, de tanto dinheiro que ele fez. Fazendo uns bet cozinhão. Teve, arregou.